Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Ontem eu postei um vídeo contando sobre o meu ginásio do tipo lutador. E no vídeo de hoje eu decidi vir aqui e analisar essa equipe na prática. Eu disse no vídeo que ela não tinha tanto uma ligação competitiva, mas mesmo assim eu decidi montar ela no Pokémon Showdown e trazer aqui para vocês. Então vamos conhecer como eu montei cada um deles. Aqui eu começando aqui pelo Breloom. Eu coloquei a Toxic Orb nele porque eu coloquei a Ability Poison Heal. Assim, logo que ele entra na batalha ele já fica envenenado e a Poison Heal cura ele enquanto ele está envenenado ao invés de tirar. Pode ser, eu poderia colocar isso aqui como uma armadilha, porque muita gente está usando Toxic Spikes como Hazard, então poderia ser uma armadilha essa ability, mas eu já preveni uma paralisia, ou um burn, ou um sleep, já entrando praticamente envenenado e ainda usando a habilidade para cura. Eu coloquei Substitute, Mach Punch de prioridade do lutador, Leech Seed e Seed Bomb. Eu não achei nenhum movimento físico interessante do Breloom, do tipo grama. Então eu acabei colocando o Seed Bomb, apesar dele não ter nenhum adicional. Mas é 80 de power, então é um dano interessante. Praticamente todos os meus Pokémons viraram adamantes, porque todos são atacantes físicos. Então a maioria deles acabou se tornando adamante ou Jolly, se eu não me engano. E aqui o Breloom eu foquei principalmente em ataque físico, a defesa, e eu pus 4 de HP. Eu poderia até ter mudado, porque em alguns momentos fez falta esse HP que eu não coloquei de EVs, mas eu acabei jogando assim. Eu posso analisar isso e pensar numa estratégia nova para futuros vídeos. Na sequência eu vim com Heracross. Eu coloquei Focus Sash nele porque eu considero as defesas dele bem baixas, principalmente a física. E o HP dele também não é lá grande coisa. E ele tem fraqueza 4 vezes para tipo voador. Então qualquer ataque nele poderia matar ele antes mesmo dele dar um hit. Então eu deixei o Sash pensando nisso, para ele ter pelo menos uma oportunidade de bater. A Ability é Moxie, que é a Hidden Ability dele, que toda vez que ele nocauteia um adversário, aumenta em um estágio o ataque físico dele. Então toda vez que ele for derrotando ele vai ficando cada vez mais forte. Os moves eu coloquei Close Combat e Mega Horn como Stab. Knock-Off para bater em Fantasma e Psíquico em super efetivo. Se bem que o Mega Horn já bate em Psíquico, né? Mas eu coloquei o Knock-Off principalmente também porque ele tira um item, né? Quando o Knock-Off ele entra, ele acerta, ele remove o item segurado. Então é um bom move. Além de Earthquake, que é um movimento com um power muito alto, e eu coloquei. Depois vem o Infernape, eu coloquei Leftovers nele. Eu poderia colocar talvez Assault Vest, que aumenta a defesa dele, aumenta a defesa especial em 1.5. Então eu pensei nela, mas eu acabei optando pelo Leftovers, e a Ability eu coloquei Iron Fist, porque Blazing eu acho bem pum. Os moves dele foram Power Up Punch e Flare Blitz de prioridade, Earthquake e Shadow Claw para compensar algumas fraquezas. O único Shine que eu montei foi o Mega Gallade. Eu coloquei o Gallade com a pedra da Mega Evolução. A Ability Justified, que aumenta em um estágio depois de sofrer um ataque do tipo Dark. Eu coloquei Drain Punch e Psycho Cut de Stab. Leaf Blade para compensar, como eu disse, ele tem acesso a esse move e mais alguns outros do tipo grama, se eu não estiver enganado. E X-Scissor para compensar ataque contra Pokémon do tipo Dark, Fantasma não, Psíquico. O Conkeldurr, que é essa parede, eu coloquei Assault Vest nele para compensar a defesa especial dele, que é baixa, apesar da defesa física dele ser bem interessante. Iron Fist também, mas depois eu pensei melhor, talvez Guts seria uma habilidade mais apropriada, porque
Como eu disse lá no Brelo, muita gente está usando o Toxic Spikes como Hazard. Então, a partir do momento que ele tem o status negativo, o ataque dele vai aumentar em todos os moves. Então, eu acho que talvez faça mais sentido. Mas eu usei o Iron Fist nessas batalhas. Poison Jab para compensar Fada, para dar counter em Fada. Mach Punch de Stab e Prioridade. Knock-Off para bater em Psíquico e Fantasma em super efetivo, além de tirar o item. E Ice Punch para pegar Dragão, e principalmente Dragão e Voador, porque Dragão sempre dá trabalho e Voador é uma das fraquezas do Conkeldurr. Eu pensei em pôr o Thunder Punch, mas aí eu não ia ter eu precisava desse movimento de gelo para counterar os dragões, movimento que eu não tenho além desse. E por último, o Howlucha. Eu coloquei Rock Helmet, mas talvez o Assault Vest também fosse mais interessante para ele. Mas eu deixei o Rock Helmet exatamente para toda vez que ele sofrer um ataque físico, ele causar um dano extra no adversário. Mode Breaker ignora a habilidade dos outros pokémons, então é bem interessante ter essa ability. Os moves, eu coloquei Swords Dance, clássico, aumenta em 2 estágios o ataque físico. Flying Press, ataque característico dele. Sand Power é muito forte, então... Drain Punch para recuperar vida, também Stab. E Acrobatics. Eu poderia deixar... Eu não achei nenhum movimento interessante. Eu poderia pôr The Fog ou algum outro, mas eu precisava de um Stab também do tipo voador. Eu não tinha nenhum. Então eu coloquei o Acrobatics, mesmo sabendo... E se ele acabar perdendo o Rock Helmet, o dano do Acrobatics vai dobrar. Então, sem item, o dano desse ataque é dobrado. Então eu pensei, se alguém entrar com um knock-off, o Acrobatics vai ficar ainda mais forte. Foi a minha estratégia nesse primeiro momento. Então vamos aqui para a primeira luta. Eu separei aqui umas 5 lutas. Aqui. O time ele acabou tendo que ficar na Overused da 7ª geração, porque algum desses pokémons, como o Mega Gallade, acho que até o próprio Conkeldurr, eles não entraram na 8ª geração. Então eu não consegui montar um time das tiers oficiais atuais. Então eu tive que montar um time da tier da 7ª geração. Então eu não tive como lutar contra outros monotypes, o que complicou um pouquinho. Mas vamos ver essa aqui contra o Ethan 646. Ele começou com um Greninja e eu comecei com o Breloom, e já um Blizzard ele já me levou de boa. E aí a ability da Baron Bound dele ativou e ele virou o Ash Greninja. Então com o Conkeldurr eu já meti um Mach Punch no level dele. O Como ele errou o Draco Meteor, que deu muita sorte, eu consegui usar o knockoff para tirar o item dele. O Draco Meteor não tirou muito. Então eu entrei com o Ice Punch e derrubei o segundo Pokémon dele. Quando ele mandou a Ultra Beast, ele quase me derruba com o Overhit. Mas com o knockoff eu acabei levando mais um dele. Com o Rupa, ele mandou o Hyperspace Fury, que acabou comigo, eu só tinha 2% de vida. E eu mandei o Heracross. E isso aqui é extremamente interessante nessa luta. O Heracross, os ataques do tipo Bug contra o Rupa são 4 vezes efetivo. Então, se eu acertasse o Mega Horn, que foi o que aconteceu, ele iria cair. Só que só tinha um item que ele poderia pegar com o Magician que deixaria ele vivo. Que adivinha qual que era? Focus Sash. Adivinha qual item o Heracross estava segurando? Focus Sash. Muita sorte dele. E aí o Fire Punch derrubou meu Heracross. Na sequência eu mandei o Howlucha, que é mais rápido que o Rupa. E com o Acrobatics eu acabei derrubando ele. Na sequência veio a Kartana. Tentou um Vacuum Wave que não tirou nada. Um Drain Punch tirou bastante. Então com o Flying Press eu derrubei ele. Quando veio o Banette, eu usei um Swords Dance para buffar meu ataque. Um Psychic que não tirou tanto. Então eu mandei um Acrobatics que tirou muito. E aí com outro Psychic ele acabou me derrubando. Vindo Gallade, já meti a Mega e com o X-Scissor eu acabei com a batalha. Essa luta aqui, diferente da outra, eu já não tive tanto controle. O Toxapex me deu muito trabalho.
que ele tem Ability Regenerator, então ele saía e voltava toda hora com bastante vida. Eu não tinha muita coisa para counterar ela, eu demorei muito para perceber a desvantagem que eu tava. Então vamos lá. De novo eu comecei com o Conkeldurr, ele começou com o Ferrothorn para entrar com a Stealth Rock. E aí eu já comecei batendo forte com o Mach Punch, aproveitando a prioridade, mas ele usou um Protect no segundo. Então ele troca para Latias, então o meu Mach Punch não tira nada. Eu tento apostar um Knockoff que tira bem, e aí ele usa o Storage Power que quase me pega, então um Ice Punch pega o Mega Latias dela. Vindo dito, ele já usa a Ability do Impostor, que transforma automaticamente no Conkeldurr. Eu mando o Hawlucha, porque o Hawlucha tem um ataque voador para compensar, ele põe o Toxapex. Aí o Acrobatics não tira nada. Então com o Drain Punch também não tirou absolutamente nada. Eu estava numa situação complicada. Então ele me jogou um Toxic. Mas eu mesmo assim continuei com o Hawlucha, mesmo tendo dificuldade. Porque o Rock Helmet estava me ajudando, até ele usar o Knockoff e tirar o Rock Helmet. Então com mais um Acrobatics eu tirei um pouco, mas caí com o Toxic. Ele mandou um Recover e recuperou bastante da vida. Eu mandei um Breloom e ele já trocou pro Dito. Eu tentei o Lit Seed, mas como ele estava com Pokémon tipo Grama, acabou sendo imune, então eu já troco pro Infernape. Ele me mandou um Mach Punch que tirou quase metade da minha vida. E eu mandei um Flare Blitz, só que ele troca pro Landorus. Inclusive, é a primeira vez que eu vejo alguém que tem um Landorus e não começa com Landorus. Mas logo meu Flare Blitz queimou ele, mas mesmo assim o Earthquake acabou me derrubando. Então eu mandei o Heracross. Ele me mandou um Earthquake que não tirou nada. E eu já mandei um Knockoff para tirar o item dele, que era um Choice Scarf. E com um Burn ele caiu. Vindo Toxapex, eu mandei o Earthquake, que é super efetivo, mas ele me mandou um Toxic. Por isso que eu disse que talvez o Guts seria mais interessante. Eu mandei outro Earthquake, mas não tirou tanto do Ferrothorn. E quando eu fui mandar um Close Combat, ele já trocou. Na verdade, o Mega Horn, desculpa. Então ele me mandou um Earthquake que não me derrubou, então eu já mandei um Knockoff para tirar o Choice Scarf dele. Então eu mandei o Gallade, já transformei na Mega e mandei um Drain Punch nele. Depois eu mandei um Psycho Cut e foi a partir daí que eu comecei a ter mais controle da partida. Porque mesmo eu envenenado, eu consegui controlar bem a partida com o Psycho Cut e o Drain Punch. Porque quando ele mandou o Toxapex, eu mandei um Drain Punch que não tirou muita coisa, mas eu recupero um pouco do meu HP. Mesmo com o Toxic. Então o Psycho Cut acabou com o Toxapex dele. E ele mandou o Excadrill, recolheu e mandou o Ferrothorn. Dois Pokémon Steel que são fracos contra o tipo lutador. Então com o Drain Punch eu levei o Ferrothorn dele, mesmo ficando no vermelho. Mas com um Drain Punch eu acabei derrubando o Excadrill dele, vencendo mais essa batalha. Esse aqui o cara não deixou nem terminar a luta. Ele começou com Lycanroc, eu já mandei um Mach Punch, esperando que eu fosse tirar um pouquinho mais, não tirei tanto quanto eu gostaria. Com o segundo Mach Punch eu acertei o Zero Hora que ele trocou. E eu já mandei um Knockoff para tirar o item dele, que eu não sei porquê, acho que ele estava sem item. Então eu mandei mais um Mach Punch, deixei ele com 2% de HP, mas ele acabou levando o meu Conkeldurr. Vindo o Hawlucha eu já mandei um Drain Punch, derrubei o Zero Hora dele. Então veio o Sceptile. Eu mandei um Acrobatics e eu acho que ele esqueceu que o Hawlucha é tipo voador. Ele mandou um Earthquake, que não atinge. Então contra o Guzzlord eu mandei um Acrobatics que não tirou nada, que era pra ser no Sceptile. Então eu mandei um Drain Punch. Eu devia ter mandado um Flying Press que talvez derrubasse. Então eu fui obrigado a usar o Drain Punch para recuperar um pouco do meu HP, que foi o suficiente para derrubar. Contra o Charizard eu estava com uma situação complicada, então eu tentei um buff. O Ancient Power não tirou tanto, então um Acrobatics deixou quase metade do HP, mas com Fire Punch meu Hawlucha acabou caindo. Então eu mandei o Infernape, que tem um Earthquake, que já que ele não tem mais o tipo voador, ele foi direto pro chão.
Vindo o Greninja, eu mandei o Power Up Punch por ser super efetivo e ainda buffar meu ataque. Ele errou o Hydro Pump e fugiu. Ele abandonou a luta depois que ele errou o Hydro Pump, porque nessa luta ele ia tomar mais um Power Up Punch, ia cair, e eu ia estar com o ataque 2 vezes. Eu ia estar com o ataque físico dobrado contra o Sceptile, que eu tinha o Flare Blitz para acabar com ele, e contra o Lycanroc, que eu tinha mais um Power Up Punch para liquidar. Contra o Anime Death Note, eu comecei com o Conkeldurr mais uma vez e já mandei um Mach Punch no Magnezone. Ele me mandou um Thunder, eu não sei quem usa Thunder, gente. A chance de errar é muito grande. E com o segundo Mach Punch, mesmo ele healando com Leftovers, eu acabei derrubando. Então ele mandou um Brelon com Giga Drain, que não tirou nada. Então eu mandei o Ice Punch, que derrubei de primeira. Então ele manda o Gengar, que é extremamente rápido, e me pôs pra dormir. E não deu nem tempo de acordar, ele já mandou o Dream Eater, que acabou comigo. Então eu mandei o Infernape, que com Shadow Claw eu derrubei, com um crítico, derrubei o Gengar dele. Ele mandou um Hawlucha, então eu mandei um Flare Blitz, que tirou bastante dele, mesmo gastando muito do meu HP, e o High Jump Kick do Hawlucha acabou comigo. Então eu mandei o Gallade, já ativei a Mega dele, que aguentou bem o High Jump Kick, e com Psycho Cut eu derrubei o Hawlucha. Vindo a Kartana, eu mandei um Drain Punch para recuperar um pouco do HP. E tirou mais do que eu esperava, deixou ele no vermelho. O Smart Strike também tirou muito. Então com mais um Drain Punch eu levei a Kartana. Então sobrou só o Garchomp dele. Então ele já ativou a Mega. E eu mandei o Psycho Cut, que não tirou muito. E o Draco Meteor dele acabou comigo. Então eu mandei o Brelon, que o Draco Meteor tirou mais da metade. E eu mandei o Substitute. A Toxic Orb ativou. Então eu mandei um Leech Seed, já que ele não podia trocar, não ia ter problema. E aí a Poison Heal começou a fazer efeito. Então eu usei mais um Substitute para ficar protegido. E aí o Dragon Pulse dele não tirou, nem quebrou o Substitute. E um Egg Bomb dele acabou com ele. Porque depois veio o efeito do Leech Seed e eu venci mais uma. Essa aqui foi a última que eu separei para o vídeo de hoje. E foi a única que eu separei que eu perdi. Que as outras foram... Como eu disse, eu não estou conseguindo lutar com esse time no Monotype. Então está sendo uma lavada absurda contra o pessoal daqui. Porque eu estou voltando agora a jogar o competitivo. Estou pegando algumas estratégias. Então vamos lá. Ele começou com o Torterra e eu, para variar, com o Conkeldurr. Ele mandou Stealth Rock. Então eu já mandei um Drain Punch. Tirou menos do que eu esperava. Ele mandou o Leech Seed e eu mandei outro Drain Punch. Só que a Guave Berry recuperou muito da vida dele. E um Earthquake me tirou bastante. Então eu tentei um Power Up Punch para caso eu sobrevivesse, o Drain Punch dá mais dano e recuperar mais meu HP. Mas com o Earthquake não deu certo e eu acabei caindo. Então eu mandei o Hawlucha. Ele recolheu e mandou o Rotom dele. O Acrobatics acabou não tirando nada. Então eu tentei buffar o meu ataque para tentar tirar alguma coisa. Mas ele já entrou com o Will-O-Wisp para cortar meu ataque, que não adiantou muito. Então eu mandei um Drain Punch para ir recuperando um pouco do meu HP. E ele já mandou o Volt Switch, que tirou muito. E aí com o efeito residual do Burn, meu Hawlucha acabou caindo. Então eu mandei um Infernape para mandar um Flare Blitz, mas ele trocou de volta pro Rotom, que não tirou nada. E eu perdi um pouco do meu HP. Então eu tentei um Power Up Punch, que também não tirou muita coisa. E um Hydro Pump acabou com o meu Infernape. Vindo o Gallade, eu já ativei a Mega e mandei um X-Scissor para finalmente derrubar o primeiro dele. Vindo o Torterra, eu mandei mais um X-Scissor. O Gallade aguentou o Earthquake e no terceiro X-Scissor eu acabei com o Torterra. Então ele mandou o Staraptor, que com o Brave Bird eu fui pro chão. E eu já sabia que eu não ia ganhar nesse momento, porque ele tinha 2 Pokémon voador e meus 2 Pokémons que sobraram são fracos contra o lutador. Eu mandei um Close Combat com o Heracross, que tirou bastante. E aí a Flame Orb dele ativou, porque provavelmente esse Luxray tem Guts. Então eu mandei o Brelon contra a Lupani. Ela mandou um Fake Out, que tirou bastante por ser um Fake Out. Então ela mandou um Facade que me deixou no vermelho. Então eu mandei um Leech Seed para recuperar um pouco o HP.
e já mandei um Mach Punch que tirou bastante, mas não foi o suficiente. Com o segundo Facade eu acabei caindo. Eu não lutei só essa 5, eu lutei várias lutas, eu tomei vários pau, mas eu separei as que eu ganhei. Menos essa, porque eu achei que eu errei pouco e era uma partida assim, meio invencível. Talvez se eu tivesse previsto algumas trocas, dava pra ter equilibrado a luta. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise competitiva que eu tô trazendo aqui. Eu tô voltando agora, eu ainda não joguei os jogos nem da 8ª e não tenho nem o Switch pra jogar os jogos novos. Então eu tô tentando, aos trancos e barrancos, conhecer as dinâmicas do Dynamax, do Gigantamax, do Crystallize, que vai vir agora com Scarlet e Violet. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem mais, se vocês querem que eu traga mais análises competitivas, se vocês querem que eu traga análise de um Pokémon específico no quesito competitivo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!